Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Nesse vídeo eu quero falar sobre um tema bastante interessante, né, que é a hipótese aí do avô ativo, né, a atividade física e a evolução estendida da saúde e da expectativa de vida do ser humano. Bem, basicamente a ideia aqui é o seguinte, quando a gente pensa em fisiologia, vamos pensar assim, né, a gente pode ter aquelas explicações que são sobre mecanismo, né, explicação mecanicista, como é que o glúteo desloca, como é que tal receptor funciona, então são os mecanismos, as vias, né, via da mTOR, toda aquela coisa toda. E aí você pode ter também uma explicação teleológica, né, então, para que isso serve? Então, por exemplo, se você imagina lá quando o Walter Cannon, por exemplo, estudou a resposta de estresse lá da noradrenalina ao estresse em animais, por exemplo. Ele viu todo um conjunto de alterações fisiológicas e aí criou uma ideia de luta ou fuga, né, tentando explicar todas aquelas alterações no sentido que o animal se prepararia para lutar ou para fugir. Então, e repara o que eu estou dizendo, existe uma explicação que é sobre mecanismo, então ele viu toda a explicação de mecanismo, e aí tentou colocar aquilo numa finalidade, né? Então, teleologia, é a ciência da finalidade, ele tentou dar uma explicação sobre a finalidade daquilo. Então, nesse trabalho, eles falam basicamente na mesma linha, eles dizem assim, olha, é indubitável, tá fora de dúvida, já não tem mais debate sobre isso, sobre a importância do exercício na saúde. E ele cita um monte de coisa. Mas, quando você pensa aqui no axioma central, quer dizer, o paradigma central das ciências biológicas é a teoria da evolução, como é que se explica, né, em que contexto, qual seria a finalidade, por exemplo, do exercício ter tanto benefício? Principalmente benefício, impacto maior na meia-idade, na idade ativa. Ou seja, então ele quer pegar todos os dados mecanicistas, tentar colocar num contexto onde em termos evolutivos, ser mais ativo acabou ajudando. Então, aí no caso, esse ser mais ativo ajudou, por exemplo, no controle, né, na manutenção da prole. Então, por isso que ele quer explicar por que, que a atividade física acaba sendo um parâmetro de seleção natural positivo para o nosso organismo, né? E a finalidade então, seria cuidar aí da prole, basicamente. Então, ele fala ali no abstract, né? Então, ó, mecanismo por meio do qual o exercício e a atividade física reduz o envelhecimento, a morbidade e a mortalidade, tem sido extremamente documentado, né? Mas falta uma explicação evolutiva, que eu falei, né, uma coisa teleológica, um porquê, como é que eu encaixo tudo isso num quadro evolutivo, né? Assim como a questão da luto-fuga ou da obesidade que a gente tem hoje, né? Antigamente não tinha agricultura, não tinha domesticação de animais, hoje nós temos, então isso gerou um excesso de energia e tal. Então, enfim, por aí vai. Então ele vai falando, ó, as ideias que seres humanos foram selecionados não apenas para viver várias décadas após a idade reprodutiva, mas também para serem moderadamente ou intensamente ativos durante esses anos. Então eles, para mostrar isso, essa discussão, esse ponto de vista, essa perspectiva, eles vão falar sobre, né, a ideia de que eles vão procurar dados, a ideia que a atividade física aloca energia em investimentos. Então, basicamente, o que ele fala, como é que a atividade física te protege? Uma das hipóteses que ele se baseou aí é o seguinte, que a atividade física desvia energia para processos que, de outra forma, se fossem alocada energia lá, eles seriam problemáticos, como, por exemplo, excesso de hormônios reprodutivos, né, gastar muita energia na reprodução, excesso de tecido adiposo. Então, a atividade física desvia energia desse processo. Uma segunda hipótese, um segundo ponto, que ele vai falar, é que a atividade física também aumenta, que é uma outra hipótese, que a atividade física também ajuda a aumentar a expectativa de vida, porque ela causa danos, microdanos, seja no nível celular, molecular e tal, e que esses danos ativam processos que ao serem ativados, né, desperta processos que ao serem ativados, acaba também gastando energia, desviando desses processos pouco interessantes, aí que eu falei da evolução, da reprodução, ou do acúmulo de tecido adiposo, né? E que isso aí, claro, esses mesmos processos que você vai ativando, seja desviar a energia do tecido adiposo, do envelhecimento e dos processos ruins, e colocando energia na ativação do sistema imune, colocando energia no processo de reparação e outros problemas, e outras coisas, você ao mesmo tempo desviaria energia de processos ruins e ativaria processos que são protetores contra a senescência e a vulnerabilidade contra várias doenças, tá? Então, a proposta é que a saúde estendida e a expectativa de vida seriam causa e consequência da atividade física habitual, né? Uma explicação teológica. Então, introdução, ele vai falar, olha, seres humanos sabem milênios, eu acredito que ele estava pensando naqueles dados, por exemplo, de Hipócrates, né, que a atividade física promove saúde e longevidade. Nas últimas décadas, né, tem sido recomendado o tal de 150 minutos por semana de uma atividade moderada ou 75 minutos por semana de atividade intensa,
E é isso aí, mostrando, por exemplo, em função do fato da atividade física aeróbia, reduzir o risco relativo de morte por todas as causas em aproximadamente 50% em quem faz atingir esses índices, né? A atividade física adicional ainda tem mais benefícios ainda. A redução seria dose dependente e estaria ligado à diminuição de risco de vários fatores, né? Como hipertensão, diabetes. Essa melhoria teria a ver com redução de vários fatores de risco. A hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, o Alzheimer, os cânceres. E diminuir a senescência, né? O processo, ele diz o que é a senescência. Processo de deterioração acumulada que reduz a capacidade para lidar com o estresse e aumenta a vulnerabilidade à doença, tá? Então, ele fala, então assim, reduzindo as doenças e diminuindo a senescência, a atividade física aumentaria de forma significativa a qualidade de vida e os problemas de saúde. Então, ele vai falar assim, apesar de tudo isso, claro, a gente sabe, né? O nível de atividade física está diminuindo no mundo inteiro, em função da tecnologia máquina, que é um ambiente obesogênico, né? Isso vai contribuir para a mortalidade e tal entre idosos. Aí ele fala, é lógico que você precisa então promover a atividade física. Além disso, há uma necessidade de entender melhor os mecanismos de modo a produzir benefícios eh, para a saúde, né? Então, criar uma pílula do exercício que ele faz. Então, ele vai falar assim, bem, vamos ver como é que o exercício funciona. Então, ou seja, aquela ideia que a gente discute aqui muito, uma outra forma de a gente ver esse vídeo, aquela ideia do exercício remédio. Então, aqui ele está tentando colocar uma hipótese evolutiva do porquê o exercício é remédio. Inclusive, foi no PubMed, foi procurando como palavras-chave lá, exercício é medicine, né? Exercise is medicine, nessa ideia que eu achei esse trabalho. Então, ele tem um fundo aí daquela ideia de que o exercício é medicina, mas mostrando uma finalidade evolutiva, tá? Então, os avanços recentes da ciência médica sendo colocados aí com a ideia da evolução. Então, já se sabe aí, né? Previne o ganho de peso, mantém a pressão arterial, diminui o LDL, mantém o triglicérides baixo, aumenta o HDL, reduz a inflamação sistêmica, o nível de estresse, estimula a produção de hormônios. Apesar de a gente saber tudo isso, ele fala que ó, isso não explica o porquê que a atividade física faz isso. O porquê, no sentido de qual é a vantagem fisiológica, né? A vantagem evolutiva. E aí, como eu falei, né? O axioma por trás é a teoria da evolução. Então, a ideia é tentar explicar o porquê que a atividade física é saudável. Então, existe uma hipótese, por exemplo, que é a hipótese do desajuste. A gente está acostumado com essa hipótese do desajuste. Basicamente, ela é o seguinte: o ambiente muda muito rápido, então a gente se tornou menos ativo, a nutrição mudou muito, mais oferta de caloria, e nossos genes não mudam, o ambiente muda. Então, há um desajuste em função disso, vai sobrar energia. Então, isso a gente está acostumado, é a hipótese do desajuste, né? Então, apesar dos genes mudarem, o ambiente mudou, isso vai criando um desajuste, tá? Então, embora essa hipótese ele exista e ela faz sentido, ela não explica por que a atividade física por si só afeta tantos e importantes processos fisiopatológicos, tá? Então, essa hipótese aí diz que é um ajuste, mas ela não explica por que esses desajustes causam tanto problema. Basicamente é isso que ele estaria vendendo, né? Então, eles vão falar que há evidência que os seres humanos foram unicamente selecionados para viver várias décadas após o período reprodutivo, desde que eles permaneçam ativos, né? E ele vai explorar também, que eu já falei, por que a ideia de fazer isso mais velho tem um impacto maior. Então, aí ele vai começar a falar assim, ó, história da vida humana. E aqui, basicamente, nesse período, ele começa a falar umas coisas muito legais, comparando o grau de atividade física que a gente tem hoje com os caçadores-coletores do passado e algumas comunidades de caçadores-coletores do presente, tá? Então, ele fala assim, ó, para a maioria dos estudos sobre efeito da atividade física na mortalidade e morbilidade, são em populações pós-industriais com alta renda, né? E são indivíduos que normalmente têm baixa índice de atividade física. Então ele fala assim, ó, por exemplo, o americano médio dá mais ou menos, anda, né, ou dá 4.774 passos por dia, o que dá mais ou menos 3 quilômetros por dia. E isso resulta em menos de atividade física, menos de 30 minutos de atividade física moderada para intensa, né? Isso gera um fator de atividade física 1,6 a 1,7. Já os caçadores-coletores, eles citam umas tribos lá, o Hadza, por exemplo, eles costumam dar 15.800 passos, o que dá mais ou menos de 9 a 15 quilômetros por dia, uma média de 135 minutos de atividade por dia de moderada intensa, fator de atividade 1,9, né? Então, isso aí são níveis similares ou mais altos. Então, aí ele fala assim, esses níveis são parecidos, né?
na verdade ele fala que indivíduos que vivem em fazendas, eu vivi até pouco tempo atrás, tinham níveis até mais altos que esses caçadores-coletores, né? Então, antes da industrialização, só que não tem mais, de modo geral, né? Ah, aí ele começa a comparar, para mostrar que a gente é selecionado. Olha que interessante, ele fala assim que o chimpanzé, em média, ele caminha de 2 a 4 quilômetros por dia, tem um fator de atividade 1,4 a 1,5, né? Menor que o nosso. O gorila e o orangotango menos ainda, são menos ativos ainda. E aí ele mostra que, na natureza, ele começa a falar aqui, né? Então, uma vez que a maioria dos mamíferos tem um fator de atividade física de 2 a 3, os grandes símios foram selecionados para baixa atividade física, né? Então, em algum ponto ali, até o ponto que nós tínhamos ancestrais comuns, houve uma separação, mas tanto esse ancestral comum do homem e dos símios, ele era igualmente sedentário. Então, a partir do momento que a gente separou, começou um ramo do ser humano, caçador-coletor, ser mais ativo. Aí ele fala assim, ó, a seleção para níveis mais altos de atividade física provavelmente começou a exercer pressão seletiva por volta de cerca de 2 milhões de anos atrás, com o início da caça e da coleta. Então, ele mostra, né, os animais, os primatas, parentes próximos, grandes primatas que são nossos parentes próximos, segundo a teoria da evolução, eles são sedentários, mais sedentários até que os indivíduos atualmente sedentários das sociedades ricas, né, países desenvolvidos, vamos chamar assim. E que eles são pouco ativos, têm um fator de atividade pouco, caminham pouco, e que, então, o ser humano, provavelmente, se esses animais estão assim, então até um parente comum, todo mundo tinha pouca atividade física, e isso separou, né? Então até um ancestral comum era todo mundo pouco ativo, separou. A partir do momento que separou, por volta ali de 2 milhões de anos aí atrás, segundo essa começo da atividade de coleta, caça do ser humano, o ser humano começou a ficar mais ativo, né? Então, ele começa a dizer, então, que aí ele vai citar aqui um momento aqui, ele vai citar, por exemplo, curiosidade, ó, ele fala, por exemplo, então, a partir do momento que o ser humano começa a ficar mais ativo, isso vai aumentando a expectativa de vida dele. Então, ele fala, por exemplo, uma chimpanzé fêmea, que vive mais que o macho, pelo que dá a entender, raramente ela passa, isso na natureza, né? Se ninguém matar, se ninguém prender, raramente ela passa dos 35 a 40 anos, né? Ao contrário do que se acredita. E aí, olha que interessante, ao contrário do que se acredita normalmente, aí por filme, etc., os caçadores-coletores do passado, eles viviam, em média, até a 7ª década de vida. Cerca de 20 anos a mais, né, em média, 20 anos depois que eles paravam de se reproduzir, né? Então, há mais de 40 mil anos já tem essa evidência de uma vida estendida, uma vida maior, né? Então, e esse aumento teria vindo justamente com essa estratégia aí do aumento de, não só por questão de mais conhecimento, habilidade, mas por causa da atividade física per se. Então, olha aí que ela fala, ó. Aí ela começa a citar, em contraposição, por exemplo, os primatas, começa a falar, por exemplo, mulheres caçadoras e coletoras, elas ficam ativas em média, ficavam, antigamente ficam hoje, em média, 6 horas por dia, né? Após a idade reprodutiva, que chega a ser até 20% a mais do que as mães jovens, depois, né? Então, as mães mais velhas. Então, e elas gastam muita energia para nutrir a criança, ele fala em um ponto aqui, 500 calorias média por dia só do leite, e além de nutrir, tem que cuidar das crianças mais velhas, tinha que cuidar, né, das crianças mais velhas, que ainda não mamavam mais, mas ainda eram emocionalmente imatura, fisiologicamente imatura, dependiam muito da mãe. E aí, então, as mães caçadoras e coletoras gastavam em média até 3.000 calorias para manter as crias, as suas proles, né? Então, ele fala assim, então olha que interessante, ele vai fazendo ponto, já ao contrário, no Ocidente, uma pessoa com 60 anos, hoje, costuma ser 33% menos ativo, caminhar 33% menos do que caminhava aos 40 anos. Perde 25% da força de preensão manual e perde de 22% a 25% do VO2, né? Então, isso quase não existia para os caçadores-coletores, né? Então, provavelmente as doenças coletoras... Então, aí ele fala, vamos citar aí algumas figuras, provavelmente esses caçadores-coletores eles se mantenham bem em saúde quase até a época da morte, tá? Em função dessa atividade. Então, aí ele vai começar, ele cita todo esse quadro aí, ele cita lá as hipóteses, né? Que é que a gente falou 2 hipóteses, para recordar, para tentar dar essa explicação evolutiva. Então, ele citou, basicamente, que o exercício faz um monte de coisa boa, que o ser humano é bem independente, bem diferente dos similares, dos símios, que são mais parecidos evolutivamente de outra espécie, que
isso teve uma quebra desse ramo aí, o ser humano se tornou ativo, inclusive os grandes símios continuam inativos hoje, né, pouco ativos, e começa a fazer um contraponto. Então, enquanto os atuais caçadores-coletores são ativos, quanto os antigos eram ativos, em comparação ao ser humano moderno. E agora ele vai começar a explicar duas hipóteses, tentar falar mais rápido, duas hipóteses, por meio do qual, então, todo esse contexto de ser mais ativo, que ele tentou mostrar através de evidências antropológicas, não antropométricas, né? Como isso estaria ligado, então, em termos de evolução. Então, em termos de evolução, como essas coisas mecanistas estariam ligadas a uma hipótese. Então, a primeira hipótese é a hipótese de não colocar energia em coisas que causam problemas, que a gente falou, né? Então, ele fala assim, um adulto médio, ele gasta de 30 calorias, gasta mais ou menos em média 30 calorias por quilômetro para caminhar, 60 calorias por quilômetro para correr. Então, ele fala assim, isso significa, né, que, ele está dando um exemplo, a atividade física, a ideia aqui, ele desviaria energia, alocação de energia para propósitos ruins. Então, tem essa chama teoria da alocação de energia, né? O ponto inicial dela é enquanto todos os animais alocam energia, então ele fala, ó, enquanto todos os animais, inclusive o ser humano, alocam energia para pontos como atividade física, crescimento, manutenção, armazenamento de gordura e reprodução, os seres humanos fazem isso de forma distinta. Então ele começa a falar, por exemplo, que um chimpanzé começa a dar luz de 12 a 15 anos e dá luz a cada 5, 6 anos. Uma mulher começava em média, né, dos caçadores com 18 anos e dá luz a cada 3, 4 anos. A mulher gasta em média 500 calorias pelo menos para amamentar, e como eu falei, gasta calorias com os filhos mais velhos, todos imaturos, então eles precisam disso, né? Então, olha que interessante, como gasta? O chimpanzé gasta aproximadamente 336 calorias de atividade física, a mulher gasta pelo menos 655 dia. Tá? Então, ele fala aí, então, essa é a teoria da alocação de energia mostrando, né? Então, aí ele fala, então, como é que essa teoria de alocação de energia conversa com uma outra teoria, que seria justamente essa daí, que eu preciso gastar energia com atividade física, com crescimento, com manutenção, armazenamento e reprodução. Bem, basicamente, eu preciso gastar energia com esses 5 pontos, num contexto que não tem energia sobrando e que eu estou ativo, o corpo consegue lidar bem com essa transição. O problema é que quando tem energia de sobra e atividade física de menos, eu vou começar a botar energia demais em algum desses processos, né, como armazenamento de gordura, como eu já falei, reprodução, isso vai causar problemas, né? Então, segundo aí, essa hipótese da história de vida, de 5 pontos que eu tenho que manter: a atividade física, o crescimento, a manutenção, o armazenamento de energia. Só que essa hipótese, ela não lida muito bem com o atual mundo, onde tem pouca atividade física e excesso de energia. Então aí vem a história da teoria aí, teoria ou hipótese? A teoria da alocação de energia. Então, agora ele vai falar da teoria da alocação de energia, né? Vamos lá, rapidão. Então, ele fala como é que é, por exemplo, que há uma... Vamos ver aqui... Tá. Então, daí que há uma força maior para o aumento de gordura para ficar fisicamente ativo, bem como alimentação, cuidados, períodos suplementar. Então, ele fala assim, ó, por exemplo, gordura corporal, aí começa a falar, justamente explicar como a gordura corporal é diferente nos animais e nos seres humanos caçadores-coletores. Por exemplo, a gordura corporal no chimpanzé adulto é de 2 a 9%. Um homem ocidental adulto é de 15 a 25%. Desculpa, o homem ocidental adulto é de 10 a 15%. Né? Não, vamos lá de novo. O chimpanzé tem de 2 a 9. O caçador-coletor masculino tem de 10 a 15. Feminino de 15 a 25. E já nos países modernos, um homem tem de 23 a 31 e uma mulher de 32 a 42. Quer dizer, mostrando aqui, essa hipótese da alocação de energia, mostrando que no mundo atual tem muito mais energia sendo alocado no tecido adiposo, né? Então, os caçadores e coletores, de uma época para outra, de uma época de mais comida para menos comida, as dobras cutâneas deles diminuíram em média pelo menos 15%, né? Então, isso aí vai gerar uma série de consequências, né? Por exemplo, inflamação crônica, migração de células, vai falar uma série de coisas disso. Aí uma outra consequência do excesso de energia seria a questão da reprodução, né? Então ele começa a falar aqui, por exemplo, que a reprodução do ser humano, ele começa a dar o exemplo, é altamente sensível ao gasto calórico. Ele fala assim, pessoas que, por exemplo, gastam 180 minutos de atividade física, por exemplo, por dia, já começa a ter alteração, em média, de 50%
os hormônios reprodutivos, como progesterona e estrogênio. Tá? Então, é um controle muito sensível da parte da reprodutividade física. Lembra, ele está falando da alocação de energia para coisas, ou como tecido adiposo, e agora como excesso da reprodução. Então, olha aqui, ó. Atividade física moderada, 20 km por semana, jogging, que daria 180 calorias por dia, já pode causar uma baixa, que eu acabei de falar, na progesterona e no estradiol na fase lútea, uma diminuição em média de 50% nas mulheres saudáveis, mulher que não tem problema de peso, né? As mulheres do país moderno, olha que interessante, mulheres do país moderno têm mais hormônios mais altos do que as caçadoras e coletoras, né? Então, esse excesso de hormônio. E por que seria problema ter hormônio mais alto? Porque os hormônios são mitogênicos, eles causam mitose. Tá? Então, ó, todos esses hormônios reprodutivos causam mitose. Tá? Então, tanto a ideia do armazenamento de gordura em excesso, como a parte do investimento de energia na reprodução, é complicada, porque vai gerar ou o excesso de hormônio mitógeno, que aumenta o risco de câncer, por exemplo, como inflamação e tudo mais. Então, ele vai dando várias ideias disso. Então, ele vai falando, né? Agora ele dá essas duas dicas e começa a explicar um pouco melhor da gordura. Então, fala da gordura visceral, da inflamação, que isso vai gerar resistência à insulina, disfunção endotelial, dislipidemia, aterosclerose, hidrogenação, tá? Isso, falta de atividade física. Então, essa falta de atividade física também não suprime a inflamação crônica, né? Então, explicando por que desviar a energia do tecido adiposo é bom. Aí ele vai falar por que desviar a energia da reprodução é bom. Já falou um pouco, né? Desculpa, perdão. Só para a gente finalizar o vídeo. Então, aqui ele pegou as duas hipóteses. A primeira hipótese que ele está falando para vocês era justamente a ideia de desviar a energia em excesso de processos que podem ser ruins para a saúde a longo prazo. Como, por exemplo, investir demais na reprodução, né? E aí ele fala, ó, pessoas ativas têm menos hormônios e tal, e cita todos esses fatos, esses hormônios têm risco de mitose, etc. Fala da questão do tecido adiposo, que a gente está acostumado a falar principalmente de tecido adiposo visceral, etc. E agora ele vai falar uma outra coisa que é muito legal, da hipótese do dano. É muito legal esse trabalho. E aí ele fala que a atividade física, né, segundo a hipótese do dano, outra para explicar, assim como a hipótese da alocação de energia em processos diversos, como agora a segunda hipótese do dano é que o exercício causaria estresse ao nível celular e molecular, pedindo reparação. Tá? Então ele começa a falar disso aí, né? Que o exercício vai começar a produzir ideia de reparação. Então, ele fala, por exemplo, do EPOC, vou até mostrar a figura para vocês, que antigamente a gente achava que o EPOC era um débito de oxigênio, um pagamento do consumo de oxigênio, mas a ressíntese de creatina fosfato e remoção de lactato representam quase que uma parte mínima, ínfima, né, do EPOC, uns 20% no máximo, enquanto 80% do EPOC aparentemente está ligado a processo de reparação. Tá? E aí eles falam algumas coisas muito legais, por exemplo, né? Quer ver? Ele fala do EPOC, né? Então ele vai falar lá da questão que essa coisa do EPOC, da reparação, serve como um coringa, né? Um mecanismo, como assim coringa? O mecanismo que quando você tem pouca energia, você teria uma hipotrofia, não uma atrofia, uma diminuição da massa, porque a massa, ele é um coringa, porque apesar dela corresponder ali a 30, 40% do peso do adulto médio, ela usa apenas 10 a 15 calorias por quilo para se manter. Então, se está energia sobrando e tem muita demanda, muito esforço físico, você ajusta a demanda ao teu gasto que você está consumindo. Se tem pouca atividade física, você reduz a massa magra para poupar energia. Tá? Então, claro que se você pensar em termos de vida sedentária, é claro que essa falta de atividade física vai gerar problema. Então, aí ele vai falar, por exemplo, da questão justamente da massa magra ser um coringa ali, você está alocando energia, né? Então, quando você começa a fazer atividade física, você tem microdanos, esses danos moleculares vão fazendo parte do mecanismo de hipertrofia. E ele fala umas coisas muito legais, por exemplo, assim, ele fala, né, das questões do estresse. Então, ele fala, por exemplo, uma coisa que ele cita que eu achei muito bacana, no final, bem para terminar mesmo, ele fala de dois exemplos relacionados, por exemplo, ligado à doença cardiovascular e ao câncer. Ou seja, ele falou lá, ó, então como a atividade física protege? Alocando energia em processos que não são comprometedores
e alocando energia para processo de manutenção e de reparo. E aí eles colocam isso na realidade de evidências da doença cardiovascular e do câncer. Então, por exemplo, ó, na doença cardiovascular, atividade de reparo e manutenção, né, processos que poderiam danificar. Então, ele fala da inflamação de curto prazo como boa. Então, a hipótese da promoção de estresse na doença cardiovascular. Que interessante, ó. Ele fala que o aumento da pressão, o aumento agudo da pressão, assim como o aumento do fluxo sanguíneo, isso, né? Então, olha o que ele fala: o aumento agudo da pressão pode danificar o endotélio, causando microdanos. Isso vai gerar crescimento benéfico, reparo benéfico no vaso. O aumento da pressão arterial induz liberação de óxido nítrico, que vai causar uma vasodilatação positiva. O aumento da pressão vai inibir a agregação de plaquetas, né, nas paredes dos vasos. O pico de pressão, quando exemplo, estimula o crescimento de artérias e arteríolas, reduzindo no futuro, olha que interessante, agudamente, né? Então é aquela ideia, o estresse agudo, mas no nível que você controla, vai promover adaptação positiva. E no futuro vai te dar maior tolerância ao estresse. Aí ele fala aqui também o aumento da pressão, né, no caso aí dos vasos, o aumento da pressão nas câmeras cardíacas, ele falou assim, ó, o aumento da pressão também estressa as câmeras cardíacas, e com o tempo isso vai causar um remodelamento positivo, um remodelamento no qual o ventrículo vai ficar mais forte, né, e aumentar, e sem comprometimento do volume da câmara, que é a hipertal da hipertrofia excêntrica, né. Então, no fim das contas, você reduz o estresse na parede do vaso, fortalecendo o coração. Que é diferente, por exemplo, de uma hipertrofia onde há morte de cardiomiócito por aumento de pressão, e aí você tem um crescimento da parede com comprometimento do volume da câmara, que seria uma hipertrofia concêntrica. Tá? Então, olha que interessante aqui, ele cita, e aí eu fiquei viajando na hora que eu vi esse trabalho, né, no sentido que, por exemplo, a gente fala para o hipertenso, não, a gente fala, a gente sabe que o hipertenso deve também fazer musculação, até porque muitas vezes ele precisa de ganho de massa, e em fatores ele deve fazer musculação. Mas, lembrando aqui, claro, que um aumento de pressão controlado e tal, mas o benefício agudo do aumento de pressão, que é diferente, justamente, ele fala daquele aumento de pressão crônico. E, por último, ele fala da questão da hipótese dos danos dos cânceres, né? Que o exercício ele vai causar mudança na migração de células, e por isso que, por exemplo, no caso do câncer de mama, quem faz exercício, né, 3 a 4 horas por semana tem diminuição de 30 a 40% de câncer de mama, claro, mulheres, e 40 a 50% diminuição do câncer de cólon, tanto em homem como em mulher. E aí ele fala assim, em vez de você gastar energia com gordura visceral, se você gastar energia para ativar o sistema imune, você aumenta a vigilância imunológica, você fortalece linfócitos, células NK, né, linfócitos CD8, elas vão lá e matam as células que estão se tornando potencialmente cancerígenas, né? E aí ele também vai dando coisa. Por exemplo, 1/3 das mortes por câncer nos Estados Unidos tem a ver com sobrepeso e obesidade, né? Menor produção de hormônios de citocinas inflamatórias, você estimula ali a célula imune. Então, você, em relação ao câncer, né, você diminui a questão da glicemia, então você, com essa questão da glicemia pela atividade física, você melhora não só o sistema imune, como você também prejudica o crescimento do câncer, já que tem aquele efeito Vaburi, que é o câncer, usando o carboidrato de forma anaeróbia. E olha que curioso, ele fala do exercício promovendo aumento de mitocôndria e vaso sanguíneo no câncer. E por incrível que pareça, isso atrapalha o câncer porque ele precisa crescer de forma anaeróbia. Então, minha gente, desculpa, realmente é um trabalho muito bacana. Eu resumi aqui umas 7 folhas, quase 8 folhas, porque basicamente a ideia só para a gente fechar. O vídeo ficou longo, mas vale a pena porque esse trabalho é muito bom. E eu recomendo você a ler. Então, a ideia olha, nós sabemos, ponto 1, nós sabemos que o exercício físico causa uma série de benefícios. A questão é, se eu entendo a área da saúde como o dogma central da área de saúde, perdão, o dogma central da área de saúde é a teoria da evolução, como é que eu pego todas essas evidências biomédicas e coloco num contexto evolutivo? Né? Qual é a vantagem que tem disso? Bem, então ele começa a comparar indivíduos que há mais de 40 mil anos já viviam a mais, em comparação, por exemplo, a grandes símios, e viviam a mais porque eram mais ativos em função da atividade de coleta e de caça. Né? Então, e aí ele compara esses indivíduos tanto com símios como os atuais homens modernos. E aí, para tentar explicar finalmente, para colocar isso sob uma perspectiva evolutiva, ele lança mão de 2 hipóteses.
Uma hipótese é a hipótese da alocação de energia, né? Já existia uma teoria de que eu preciso gastar energia para sobreviver com reprodução, com gasto de energia, com reparo, com crescimento, com atividade física. Então, num contexto onde não tem excesso de energia, o corpo sabiamente ele distribui energia nesses pontos. No questão no homem moderno, justamente ele começa a falar dessa falta de atividade física aí. No homem moderno, o problema é que começa a desviar energia em excesso para situações de problema, como por exemplo tecido adiposo, tem toda a inflamação que a gente já conhece, tal, como por exemplo na parte reprodutiva, excesso de hormônios. E uma segunda hipótese, então essa seria a hipótese da alocação de energia. Uma segunda hipótese que ele usa para tentar explicar o papel evolutivo da atividade física seria justamente a questão dos danos. Né? Então, o exercício, ao causar microdano em vários níveis, faz com que o corpo gaste mais energia e, ao mesmo tempo, ative processos que minimizam a senescência e o aparecimento de doenças. Então, aqui ele mostra algumas figuras, né? Olha aqui que interessante, né? Em termos de idade, ó, os chimpanzés menos ativos, que são mais ativos que os gorilas, mais ativos que os gorilas, né? Não são muito ativos por dia, né? O ser humano moderno, por que pareça, ele é mais ativo ainda do que o chimpanzé, mesmo no envelhecimento. Agora, olha o que acontecia aqui. Os caçadores-coletores, depois que eles têm filhos, ficam mais ativos e só vão praticamente diminuir a atividade quando eles estão próximos da morte ali. Tá? E aí, ele começa a justamente colocar aqui, né? Número de minutos de atividade física média, moderada para vigorosa. Então, falando dos atuais homens e mulheres dos Estados Unidos, né? Falando dos homens caçador e coletor. Olha a mulher caçadora e coletora, ainda gasta mais que o homem em função de todo o trabalho que ela tem para nutrir, produzindo leite e tal, e cuidar da prole. Né? E aqui é bem interessante depois, né? Ele fala aqui dos estresses, dos estressores, daquela hipótese do reparo. Então, ele fala assim, né? Ó, danos que podem ter microcraques nos ossos, ruptura, microlesões no músculo, estresse hemodinâmico, hemólise, quebra de hemácias no sangue, né? Sobrecarga de pressão no coração, deformação de cartilagens, aumento da permeabilidade intestinal, aumento da exposição respiratória a patógenos no ar, ó, elevação, aqui no nível celular, elevação de radicais livres, estresse térmico, denaturação de proteínas, né, metabólicos removidos, então todo esse dano do DNA, todos isso aqui são estresses induzidos pelo exercício de forma aguda e controlada. E olha os mecanismos de reparo. Aqui ele cita vários mecanismos de reparo que são muito interessantes, que vale a pena olhar, mostrando que isso gasta, olha que interessante, eu gasto energia para reparar, para ativar esse mecanismo, e ao mesmo tempo, né, ao ativar esse processo, eu evito o envelhecimento, ou minimizo o envelhecimento e minimizo a ocorrência de doenças. Aqui ele começa a falar da questão do EPOC, né? Então ele cita aqui o EPOC lá e tal, e aí mostra que esse EPOC está mais ligado, por exemplo, à questão do reparo. Aí ele cita aqui, né, o que os seres humanos do passado, eles gastavam de atividade física moderada, de atividade física em comparação a uma pessoa que faz 40 minutos ou 20 minutos. Então, esse aqui é o EPOC, esse baixinho aqui, EPOC. Mostrando, a ideia dessa figura é mostrar que o ser humano que faz isso aqui, que é o caçador-coletor, ele ficava mais tempo com o EPOC, no sentido não de emagrecimento, aquela coisa que a gente costuma falar, mas no sentido de 80% de EPOC sendo esses processos aqui, ó, de reparação, ele tem mais ativação de mecanismos anti-senescência e anti-doença. E aqui ele faz um negócio muito bacana, ó. Se você faz 20 minutos de atividade por dia, ó quantas calorias você gastou por semana. Seria ali, ele está falando umas 13 mil, tá? E aí ele mostra do caçador-coletor ali que gastou os 135 minutos por semana, os 115 moderado com os 20 intensos, chegaria a gastar em 20 anos 282 mil calorias a mais, praticamente 283 mil calorias a mais, em atividades de reparo com EPOC, né, mostrando o mecanismo de reparo. Então, com isso, ele tenta juntar as peças, né, no sentido de mostrar aí como que as coisas acontecem. Ou seja, é um vídeo grande, era para ser 10 minutos, acabou ficando praticamente 30 minutos, mas é muita coisa, é muito bacana, e eu acredito que deu para dar uma explicadinha. Isso é o Capitão Caverna, tá ok? Então, leia o trabalho, é muito bacana, então é um dos primeiros trabalhos que eu vi, onde o cara tenta, numa perspectiva, colocar os dados que a gente conhece muito bem de exercício, dar uma explicação teleológica, uma explicação evolutiva, uma explicação da finalidade, e essa explicação é ser ativo depois da meia-idade e tal, né, depois da reprodução, é benéfico para a prole e acaba, então, prolongando a vida do ser humano. Tá ok? Curte, comente, compartilhe. Até um próximo vídeo.
Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Bye.